Olá, nós vamos dar continuidade agora ao vídeo sobre as aparições de Nossa Senhora em Lourdes, na França, em 1858. Eu queria pedir desculpas pela qualidade do áudio do vídeo anterior. Eu não sei se esse aqui também vai sair com boa qualidade. Eu vou, numa próxima oportunidade, dar uma olhadinha para oferecer melhor qualidade para vocês, ok? Mas vamos lá, porque a mensagem precisa ser transmitida. E já vou avisando que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, porque são 18 aparições, né? Mas qual o motivo de se saber sobre cada uma dessas aparições? Para a gente perceber que existem comprovações científicas, existem fenômenos extraordinários que comprovam que realmente o que aconteceu lá em Lourdes, na França, em 1858, foi algo divino, foi algo milagroso e só não acredita quem não quer, porque não tem como Nossa Senhora dar outras provas mais convincentes do que essa, né? Então, Lourdes é uma pequena cidade localizada no sudoeste da França, nos Montes Pirineus, pertencente à diocese de Tarbes, um dos santuários marianos mais frequentados. No local das aparições passa o rio Gave. Ao lado está o rochedo Massabielle. Esta rocha forma uma reentrância oval que é a chamada Gruta Massabielle, onde Nossa Senhora apareceu 18 vezes no ano de 1858. A vidente é Bernadette Subirus, de 14 anos. Sua família era muito pobre. Esta jovem sofria de asma e tinha tendência à tuberculose. Foi uma moça quase sempre doente. Então, vamos começar a história das aparições, né? A primeira aparição aconteceu em 11 de fevereiro de 1858, uma quinta-feira, um dia como os outros. Era inverno, às 11 horas da manhã, quando Bernadette observou que tinha acabado a lenha. Seu pai estava ainda deitado, não tinha trabalho. Economizava as forças para o outro dia. O tempo não era convidativo para sair de casa. Chuviscava e havia nevoeiro. Logo apanhou sua capa, chamou sua irmã Antonieta Peyret, companheira de Bernadette, e convidou Joana Abadi, uma moça robusta e forte, para acompanhá-las. A mãe proibiu, Bernadette não. Ela pensava no frio que fazia e que poderia trazer consequências à asma de sua filha. Mas ela insistiu carinhosamente, dizendo-lhe que teria cuidado para não se molhar e que iria com o capuz branco e o chale. A mãe concordou. Saem as três meninas no afã de cumprirem a tarefa. Passam pela pradaria do paraíso, a ponte do canal que movimenta o moinho Save, entram na pradaria do senhor Lafitte e chegam na ponta de areia do rio Gave. À esquerda levanta-se uma rocha íngreme com uma gruta na base. É a chamada Gruta Massabielle. Embora é chamada de gruta, na verdade, ela é constituída de uma acentuada cavidade na rocha. A água do canal, que movimenta os moinhos, banha-lhe o lado esquerdo e segue em direção ao Gave. Joana passa para o outro lado do canal com um pequeno feixe de lenha na cabeça. Antonieta faz o mesmo, levando a lenha na mão. Como já do outro lado as duas se manifestaram dizendo que a água do canal estava muito gelada, Bernadette permaneceu ali, sem saber o que fazer, com receios de pisar na água fria, por causa da asma, lembrando-se das recomendações da sua mãe. Enquanto as duas corriam pela praia do Gave à procura de lenha, ela, depois de procurar sem êxito um lugar melhor para atravessar, sentou-se na margem do canal, em frente à gruta. Tirou uma das meias e preparava-se para tirar a meia do outro pé, quando de repente houve um barulho, como se fosse um sopro de vento. Não vê nada. Olhou para trás e observou que as folhas das árvores não se moviam.
apareceu uma luz suave que iluminou profusamente todo aquele lugar sombrio. E no meio dela surge uma senhora maravilhosa, aparentando a idade de 16 a 18 anos. Estava de pé, vestida de branco. O véu que cobria a cabeça descia até os pés. Em redor da cintura tinha uma estreita faixa azul. No braço direito levava um terço, mantinha as mãos juntas e nos pés via-se duas rosas douradas. Abre os braços num gesto de acolhimento, como quem convida a aproximar-se. Ela fica espantada. É como se tivesse medo. Não para fugir, explica melhor, mas pela emoção do inusitado e adorável encontro. Esfregou os olhos diversas vezes para inteirar-se que não era um sonho, que realmente estava diante de uma visão encantadora que lhe sorria afetuosamente. Então conta Bernadette. Coloquei a mão no bolso e encontrei o terço. Queria fazer o sinal da cruz, mas não pude levar a mão até a cabeça. A mão caiu-me. O espanto apossou-se de mim mais fortemente. A minha mão tremia. A visão fez o sinal da cruz. Então tentei a segunda vez. E então pude. Logo que fiz o sinal da cruz, a grande comoção que sentia desapareceu. Pus-me de joelhos e rezei o terço na presença dessa linda senhora. A visão fazia passar as contas do seu terço com os dedos, mas não mexia os lábios. Quando acabei o terço, ela fez um sinal para aproximar-me, mas não o usei. Então desapareceu de repente. Depois do extraordinário acontecimento, Bernadette sentiu uma imensa felicidade que envolveu completamente a sua alma, de uma deliciosa satisfação que lhe tirava todas as forças para qualquer iniciativa. Atravessou o canal sem dificuldade. As águas estavam ligeiramente aquecidas. Sentou-se numa das grandes pedras que se encontravam na estrada da gruta e permaneceu silenciosa e pensativa. Voltam suas companheiras com uma boa provisão de lenha e começam a dançar e pular na entrada da gruta para comemorar o êxito da missão. Não gostando de vê-las assim, para distraí-las, pergunta: não viram nada? E tu, que é que viste? Ela compreendeu o mistério que acabava de acontecer e sente que terá que guardar este segredo e por isso muda de assunto. Sois umas enganadoras. Vocês disseram que a água do canal estava fria, achei-a agradável, estava morna. Antonieta e Joana não a levaram a sério, porque quando atravessaram o canal a água estava tão gelada que do outro lado tiveram que esfregar os pés fazendo massagem para aquecê-los. Bernadette sente necessidade de falar, de contar aquela maravilhosa experiência. Em 2 palavras, narra tudo a Antonieta. Mas a irmã não acredita e pensa que Bernadette está querendo incutir-lhe medo. Pega a lenha e também acelera o passo para casa. Mas o caso dá para pensar, porque o acontecido é por demais singular. Antonieta, apesar de ter prometido em casa na primeira oportunidade, bate com a língua nos dentes e conta tudo à sua mãe. Luísa fica assustada e quer saber toda a história e muito direitinho, por isso convoca a filha. Entre o susto e o medo, ela quase nada falou. Sua mãe a repreende por tal comportamento e o pai, que ainda estava deitado, acrescenta que não quer os olhares dos outros caçoando de ninguém da família. À noite, na hora das orações, chorou muito, estava bastante comovida com tudo que lhe havia acontecido. Sua mãe faz-lhe outras perguntas, mas ela nada respondeu. Entretanto, no dia seguinte, ela sente-se atraída a voltar à gruta. A mãe não lhe deixa e imperiosamente ordena: para o trabalho. Ela obedece. Na tarde de sábado, dia 13, decide ir confessar-se. Conta tudo ao padre Pomian, que silenciosamente ouviu o depoimento. Depois perguntou-lhe se podia contar ao abade Peiramale. Ela consentiu. Segunda aparição, 14 de fevereiro. No domingo, dia 14, depois da missa, as suas colegas resolvem ir à sua casa pedir consentimento para que ela voltasse a Massabielle, pois desejavam ver também o que ela tinha visto. A mãe não permitiu. Todavia, depois de muita insistência das meninas, mandou que conversassem com o pai, que estava tratando dos cavalos de João Maria Casenave.
Com muito jeito, conseguiram autorização para se ausentarem somente por um tempo de 15 minutos. E como tinham receios de ser alguma aparição maldosa, decidiram levar um frasco com água benta. Dividiram-se em 2 grupos e foram para a gruta. Ela, chegando primeiro com o seu grupo, ajoelhou-se e começou a rezar o terço, enquanto as suas companheiras ficaram de pé ao seu lado. Na segunda dezena, sua face mudou. Seus olhos brilharam fortemente e ela falou com as colegas: Eila, o terço está no braço. Ela olha para nós. As companheiras não viram nada. Rapidamente, Bernadette apanha o frasco com água benta que estava nas mãos de Maria Hilo e as perde com vigor na direção do vulto, ao mesmo tempo em que as conjurava. Se vem da parte de Deus, fique, se não, pode ir embora, afirmou posteriormente. Quanto mais eu arregava, mais ela sorria, e gastei todo o frasco. A seguir entrou em êxtase, empalidece, não ouve mais o que as outras dizem. As amigas assustadas observam as suas reações. Suas companheiras acabaram por ficar preocupadas e por isso chamaram Nicolau, o moleiro do moinho de Save, para retirá-la dali, mas não foi fácil, porque parecia que ela tinha uma barra de ferro amarrada no corpo, porque o seu peso aumentou consideravelmente. Com muito esforço, transportou-a nos braços pelo caminho, enquanto ela mantinha um sorriso nos lábios e os olhos fixos num ponto do céu. As meninas foram para suas casas e as notícias chegaram até Lourdes. Segunda-feira, dia 15, foi um dia terrível, porque além de sofrer críticas, suas colegas caçoaram dela. Mas houve pessoas que se interessaram pelo caso da gruta, como Madame de Millet. Decidida a conhecer a verdade, Madame de Millet conquistou Luísa, mãe de Bernadette, dando-lhe trabalho, e convenceu a deixar sua filha voltar à gruta em sua companhia. Terceira aparição, 18 de fevereiro de 1858. Às 5 horas da manhã de quinta-feira, dia 18, Madame de Millet, em companhia de Antonieta Peyret, encontraram-se com Bernadette, que ainda estava dormindo. Depois participaram da primeira missa e desceram para a gruta. Antonieta levou consigo caneta e tinteiro do pai, e também papel para a visão, escrever o seu nome. Mal começaram a rezar o terço, a vidente murmurou: Ela aí está. Terminado o terço, Antonieta entrega-lhe a caneta e o papel. Inocentemente, Maria Bernarda leva aqueles instrumentos em direção à aparição e lhe faz a solicitação combinada. Quer ter a bondade de escrever o seu nome? A aparição aproximou-se dela, passando por uma fenda no nicho, e da conversa de ambas nunca se soube nada. Mais tarde ela contou que, sorrindo, a aparição lhe disse que não era preciso escrever e pediu-lhe que voltasse ali. Quer ter a amabilidade de vir aqui durante 15 dias? Foi a primeira vez que ouviu a maravilhosa voz da dama e consentiu imediatamente em voltar à gruta para encontrá-la. Foi nesta mesma ocasião que a visão lhe falou: Não prometo tornar-te feliz neste mundo, mas no outro. No caminho de volta, pensativa, Madame de Millet interrogou: E se fosse a Santíssima Virgem Maria? As notícias espalharam-se. São formuladas as mais diversas hipóteses sobre o que vai acontecer durante a quinzena das aparições. A expectativa é coletiva. Quarta aparição, 19 de fevereiro. A vidente ouviu um tumulto de vozes selvagens que parecia saírem da terra e que foram estourar como uma grande explosão sobre o rio Gave. As vozes mostravam muita revolta e raiva. Eram demônios. Um deles gritou mais forte: Bernadette, salva-te! Vai embora daqui, vai embora daqui! A jovem assustada pediu ajuda à aparição. A Virgem Maria logo se virou para aquela direção, fazendo um semblante ameaçador, e tudo cessou imediatamente. Quinta aparição, 20 de fevereiro. A Virgem Maria ensinou como fazer bem o sinal da cruz. A partir deste momento, muitas testemunhas disseram que Bernadette fazia sempre o sinal da cruz de modo digno, respeitoso e cheio de fé. Nossa Senhora ensinou pacientemente, palavra por palavra, uma oração só para Bernadette, que ela devia repetir todos os dias. Sexta aparição, 21 de fevereiro. A vidente escreve: A senhora desviou durante um instante de mim o seu olhar, que alongou por cima da minha cabeça. Quando voltou a fixá-lo em mim, perguntei-lhe o que é que a entristecia, e ela respondeu-me. A Virgem Maria disse: Reza pelos pecadores.
pelo mundo tão revolto. Depois da aparição do domingo, dia 21, o comissário Giacometti levou-a para um minucioso interrogatório no qual certificou-se da simplicidade e da sinceridade da menina e ficou sabendo de outros detalhes da aparição, apesar de intencionalmente querer confundi-la e forçá-la a não voltar à gruta. Ela contou assim: a dama usava um vestido branco, apertado na cintura por uma fita azul, um véu branco na cabeça que descia até a altura do busto. O vestido era longo e cobria os pés, deixando aparecer só as extremidades, com uma rosa amarela em cada pé, da mesma cor da corrente do terço que trazia na mão direita. Olhava com suavidade e tinha os olhos completamente azuis. O interrogatório terminou quando populares conseguiram colocar o pai Francisco Subirus na sala do comissário para proteger a filha. Sétima aparição, 23 de fevereiro. A vidente, caminhando de joelhos e beijando o chão, vai do lugar onde se encontrava até a gruta. Nossa Senhora comunica-lhe um segredo que a ninguém podia revelar. Oitava aparição, 24 de fevereiro. Na quarta-feira, dia 24, a quantidade de pessoas era maior e já ofereceu uma certa dificuldade para ela chegar ao seu local na entrada da gruta. Haviam cerca de 300 pessoas ávidas de presenciar algum fato novo. Algumas eram curiosas, mas a maior parte estava prostrada respeitosamente, em contrita oração, na certeza de que estavam na presença da Mãe de Deus. Terminada a reza do terço, Bernadette avançou 2 passos, arrastando-se de joelhos e prostrando-se com a face na terra, beija, atendendo ao pedido da aparição num gesto de penitência. O povo não entendeu, mas depois ela explicou que a aparição tinha falado uma palavra nova. A Santíssima Virgem disse essas palavras: reza a Deus pelos pecadores. Penitência, penitência, penitência. Beija a terra em penitência pela conversão dos pecadores. Nona aparição, 25 de fevereiro. No dia seguinte, a movimentação ao redor de Massabielle começou cedo. Desde as 2 horas da manhã, as pessoas procuravam localizarem-se nos melhores lugares. No momento em que Maria Bernarda chegou, havia mais de 350 pessoas. Como de costume, rezou o terço em êxtase, depois entregou a Eleanor Berardi, que estava a seu lado, a vela acesa que sempre levou nos seus encontros com a aparição, dando-lhe também seu capuz. A seguir, sobe de joelhos a pequena declividade até o fundo da gruta. De trecho em trecho faz uma parada e beija o chão, bem embaixo do nicho onde encontrava-se a visão, para e conversam. A senhora disse-me: vai beber à fonte e lavar-te nela. A seguir arrasta-se de joelhos até o rio Gave. Lá qualquer coisa a detém e ela volta, agora de pé, para o interior da gruta. Abaixa-se e arranha o chão com as mãos e depois cava, como se quisesse fazer um buraco. O orifício encheu-se de lama, que ela recolhe e passa no rosto. Tentou 3 vezes pegar água, na 4ª vez conseguiu. A senhora também disse-me: come daquela erva que ali está. E comi ervas de folhas cheias de amebinos que cresceram no fundo da gruta. Terminada a aparição, volta com o rosto todo lambuzado de barro, causando, de certa forma, consternação ao público. A todos que lhe perguntava, explicou: a dama mandou eu beber água na fonte e lavar-me nela. Não vendo água, fui ao Gave, mas ela fez-me sinal com o dedo para ir debaixo da rocha. Depois de cavar, encontrei um pouco de água como se fosse lama, tão pouca que apenas pude tomar alguma na cova da mão. 3 vezes a joguei fora, de tal modo estava suja. Na 4ª vez pude. Depois recolhi e comi um pouco de ervas. Ela pediu-me que fizesse isso pelos pecadores. À tarde, algumas pessoas voltaram à gruta e entre elas Eleanor Perard. Observaram o buraco que Bernadette cavou. Estava uma poça de água lá na cinta. No meio dela, Eleanor espetou um pau. Apercebeu o ruído da água que corria.
Algumas pessoas tentam bebê-la, a água jorra com mais força e vai ficando mais clara à medida que cavam para recolhê-la. Começam então a compreender a mensagem, uma fonte de água que lavará a alma suja dos pecadores, dos que se arrependem de seus desacertos, daqueles que têm fé em Deus, produzindo o milagre da conversão e da cura dos males. A notícia espalhou-se. Todos querem beber da água da fonte que brotou no terreno árido do fundo da gruta. Outros a recolhem e levam para seus parentes necessitados. Muitos comentários surgiram e as notícias de curas ouve-se por todas as partes. Neste mesmo dia, interrogada pelo procurador imperial do senhor Dutors, que, a exemplo de Jacomete, tentou por todos os meios dissuadi-la a não voltar à gruta, dizendo que aquilo era ilusão. Tudo em vão. Permaneceu tranquila ao lado de sua mãe e até achou momentos para rir, quando o senhor Dutors, mostrando-se nervoso com a caneta na mão, não achava o buraco do tinteiro. Em face do interrogatório, Bernadette, responsavelmente, antes de tomar qualquer iniciativa, foi ouvir a opinião de seus parentes sobre a proibição imposta pelo senhor Dutors de voltar a Massalieri. Sua tia Bernarda falou: eu, no seu lugar, ia. Sem dizer uma palavra, apanhou seu capuz e seguiu para a gruta. Lá encontravam-se mais de 600 pessoas. Foi rezado o terço e feito alguns exercícios de penitência, mas Aqueró, como ela chamava a aparição, não veio. 10ª aparição, 27 de fevereiro. Nesta visita, a Virgem Imaculada tornou a mandar beijar o chão em penitência pelos pecadores. 11ª aparição, 28 de fevereiro. A senhora sorriu e não respondeu quando a vidente lhe perguntou o nome. Mais de 1.150 pessoas presenciaram diversas práticas de penitência e a reza do terço em êxtase. E é como dizia, é por penitência, por mim primeiro, pelos outros depois. 12ª aparição, 1º de março. Na aparição, manda a Bernadette rezar o terço pelas suas contas e não pelas de uma companheira, Paulina Sanz, que lhe tinha pedido para usar as suas. No dia seguinte, segunda-feira, 1º de março, a multidão foi calculada em 1.500 criaturas e viam-se pessoas de todas as classes. Para a curiosidade geral, desponta entre elas a batina preta do padre Desirá. Ele não é de Lourdes e não sabe da proibição imposta ao clero pelo abade Peiramate. Sua presença causa sensação e em poucos momentos vê-se na primeira fila, com sua miopia compensada por óculos de grossas lentes, numa posição bem próxima da vidente. A descrição que ele faz dos fatos diz tudo. O sorriso ultrapassa toda expressão humana. O artista mais hábil, o ator mais consumado, nunca poderá reproduzir o encanto e a graça. Impossível imaginar. O que mais me tocou foi a alegria e a tristeza que se lhe desenhavam no rosto. Quando um destes fenômenos sucedia ao outro, era com a rapidez do relâmpago. No entanto, nada de brusco, uma transição admirável. Eu tinha observado a criança quando ela chegou e se dirigia à gruta. Tinha observado com escrupuloso cuidado. Que diferença entre o que ela era e o que eu vi no momento da aparição. Respeito, silêncio, recolhimento por toda parte. Oh, como era bom estar lá. Eu julgava-me no vestíbulo do paraíso. Foi também neste mesmo dia quando ocorreu a 12ª aparição, em que aconteceu o primeiro dos 7 milagres escolhidos pelo bispo e considerado realmente como obra de Deus. Catarina Latapié, proveniente de uma queda de um cavalo, na qual subira para tirar bolotas para os porcos, teve o braço deslocado e 2 dedos da mão direita dobrados e paralisados. O fato aconteceu em outubro de 1856 e o médico só conseguiu consertar o seu braço, mas os dedos não tiveram jeito. E isto a impedia de fazer o seu trabalho, não a deixava tricotar e nem enfiar, estava sendo a sua ruína. Apesar de encontrar-se grávida de 9 meses, saiu a pé de sua casa na noite do dia 28 de fevereiro para Lourdes, distante 7 quilômetros, levando seus 2 filhos mais novos. Assiste a aparição do dia 1º de março e faz fervorosas preces a Deus por intercessão de Nossa Senhora, pedindo a sua cura. Terminada a aparição, sobe até o fundo da gruta e mergulha a mão na fonte
que tinha formado, cujas águas deslizavam mansamente, formando um pequeno regato que corria para o gado. Um estremecimento acompanhado de uma grande suavidade invadiu todo o seu ser. Ela sentiu de repente voltar a flexibilidade aos seus dedos. Vibrou de alegria e chorou de satisfação. Emocionada, iniciou os seus agradecimentos pela graça alcançada quando subitamente sente uma violenta dor nas entranhas, como o prenúncio do próximo nascimento de mais um filho. Um gesto ligeiro e contrito, ajoelha-se com as mãos postas, suplica: Virgem Santa, vós que acabais de me curar, deixai-me chegar em casa. Levantou-se, pegou nas mãos de seus filhos e seguiu para sua casa em Lobajac. Assim que chegou, mal teve tempo de chamar a parteira, deu à luz um sadio garoto que recebeu o nome de João Batista e que mais tarde tornou-se sacerdote. 13ª aparição. 2 de março. Eram mais de 1.650 pessoas em Massabielle. Com maior dificuldade, Bernadette chegou ao seu local. Na aparição, a senhora disse: Vai dizer aos sacerdotes que tragam o povo aqui em procissão e me construam uma capela. Por essa razão, mais tarde, em companhia das tias Bernarda e Basília, foram encontrar-se com o abade Peyramal para levar-lhe a notícia. O senhor abade era um homem severo, de caráter íntegro e muito exigente na observância do direito e da ordem. Já tinha ouvido os comentários sobre Bernadette e as aparições na gruta, assim como as notícias de curas e os comentários maldosos do jornal local. Não se decidira sobre os fatos, mesmo porque não dispunha de elementos que lhe oferecessem condições de optar. Intimamente aceitava com simpatia a possibilidade da aparição ser verídica, em face dos muitos comentários favoráveis. Mas na sua posição não podia considerar comentários e nem indícios. Era preciso haver alguma coisa sólida que se mostrasse de modo concreto para que pudesse apreciar os acontecimentos. E apesar de possuir um coração bondoso e paternal, o momento exigia que procedesse com cautela, até com rudeza, se fosse necessário, para deixar aparecer a verdade transparente. És tu que vais à gruta? Sim, senhor abade. E dizes que vês a Virgem, a Santíssima Virgem? Eu não disse que era a Santíssima Virgem. Então quem é essa senhora? Eu não sei. Ah, tu não sabes, mentirosa. E, no entanto, esses que fazes correr atrás de ti dizem, e o jornal imprime, que tu pretendes ver a Santíssima Virgem. Então, o que é que tu vês? Qualquer coisa que pareça uma senhora. Ora essa, uma senhora, uma procissão. Aborrecido, olha para as duas tias que a acompanham e lembra-se que elas conceberam antes de se casarem e desabafa. Que desgraça ter uma família destas que faz a desordem na cidade. Desapareçam daqui imediatamente. As 3 saíram mais depressa que puderam e imaginem o tamanho do apuro, disse Bernadette. Não me apanham mais a vir à casa do senhor abade. Mas, logo que caminharam alguns passos, lembrou-se que não tinha transmitido toda a mensagem ao senhor abade. Esquecera-se de falar na capela. Quis voltar, mas as tias protestaram. Não contes comigo, tu pões-nos doente. Depois de muito procurar, conseguiu que Dominiquette Cazenave a acompanhasse. Marcaram uma entrevista para as 19 horas. Estavam lá, além do abade Peyramale, os padres Pene, Serres e Pomian, o confessor dela. Transmite a segunda parte do recado. Vai dizer aos sacerdotes para construírem aqui uma capela. Uma capela? Como para a procissão? Está certa disso? Sim, senhor abade, estou certa. Ainda não sabes como ela se chama? Não, senhor abade. Pois bem, é preciso perguntar-lhe. Depois de responder mais algumas perguntas dos outros padres, despediu-se e com sua acompanhante voltou para casa. No dia seguinte, mais de 3.000 pessoas a aguardavam na gruta. A multidão rezava ansiosa desde muito cedo, mas a visão não apareceu. E como nos dias 22 e 26 de fevereiro, regressou perturbado. Todavia, neste mesmo dia, mais à tarde, voltou à gruta e desta vez encontrou-se com a visão. Ao regressar à cidade, foi conversar com Peyramal. Senhor abade, a senhora sempre quer a capela.
Perguntaste-lhe o nome? Sim, mas ela apenas sorriu. Troça valentemente de ti. Faz uma pausa e depois diz: Pois bem, se ela quer a capela, que diga o seu nome e faça florir a roseira da gruta. E então nós mandaremos construir uma capela e não será muito pequena, será muito grande. 14ª aparição, 3 de março. A senhora não aparece à hora habitual, mas sim ao entardecer, e deu explicação. Não me viste essa manhã porque havia pessoas que desejavam examinar o que fazias enquanto eu estava presente, mas elas eram indignas, tinham passado a noite na gruta profanando-a. 15ª aparição, 4 de março. No segundo mistério do primeiro texto, Bernadette começa a ver Nossa Senhora. Acabou esse texto e rezou outros 2, refletindo ora alegria, ora tristeza. Durante esta quinzena, Nossa Senhora comunicou à menina 3 segredos e uma oração com esta ordem. Proíbo-te de dizer isto, seja a quem for. Era aguardado com grande expectativa porque era o último dia da quinzena de aparição. A polícia pediu reforço policial de Dargeles e Saint-Pé, cidades vizinhas de Lourdes, para ajudar na manutenção da ordem, no sentido de evitar qualquer excesso. A estimativa era para mais de 8.000 pessoas ao redor da gruta. Para que Bernadette pudesse chegar ao local, fizeram uma passarela de madeira que lhe facilitou o acesso. Ela veio acompanhada de sua prima, Joana Vedere, que tinha 30 anos de idade, e ficaram juntas perante a aparição. Ajoelharam e começaram a rezar o terço. Quando iniciavam a terceira Ave-Maria da segunda dezena, entrou em êxtase. A multidão com o olhar acompanhava tudo e apreciava a beleza do sinal da cruz que ela fazia. O comissário Jacomé tirou o seu caderninho de notas e escreveu 34 sorrisos e 24 saudações em direção à gruta. Terminada a aparição, apagou a vela e, indiferente à presença de toda aquela gente, tomou o caminho de sua casa. Muitos ficaram desapontados e perplexos porque esperavam algum milagre ou alguma revelação. Não aconteceu nada, visualmente. No ar ficaram muitas perguntas e uma grande expectativa. Será que terminaram as aparições? Maria Bernarda foi encontrar-se com o Sr. Abade e dar-lhe notícias do encontro. Que te disse a senhora? Perguntei-lhe o nome. Ela sorriu. Pediu-lhe para fazer florir a roseira, ela sorriu outra vez, mas ainda quer a capela. Tu tem dinheiro para fazer essa capela? Não, senhor abade. Eu também não, diz a senhora que lhe dê. Peyramal estava desconsolado por não ter obtido nenhuma informação segura sobre a aparição. Ela também, mas sem poder fazer nada, voltou triste para casa. No dia 18 de março, é submetida a um severo interrogatório e declara: Não penso ter curado quem quer que seja, de resto não fiz nada para isso. Não sei se voltarei à gruta. Mas, independentemente das aparições continuarem ou não, a afluência era cada vez maior. Diariamente, muitas pessoas iam lá para rezar, para recolher água da fonte ou para beber. Todos acreditavam que quem esteve lá foi a Santíssima Virgem. As velas multiplicavam-se. No dia 18 eram 10, no dia 19 havia 21 velas. Já no dia 23 colocaram no nicho das aparições uma imagem de gesso da Virgem Maria, doada por um senhor, Félix Marancin. Do dia 4 de março, quando ocorreu a última aparição, ou seja, a 15ª, até o dia 25 do mesmo mês, Bernadette procurava levar uma vida normal ao lado de seus familiares no Cachó, mas foi impossível porque era solicitada para interrogatórios por visitantes que faziam filas intermináveis à porta de sua casa querendo conversar, abraçá-la e pedir-lhe que tocasse com as mãos em objetos que levavam. Essas pessoas que buscavam graças e outras que vinham contar milagres alcançados pela bondade e o carinho intercessor de Nossa Senhora. Não tinha mais sossego, às vezes quase perdi a paciência. Tragam-me todos ao mesmo tempo. De outras vezes, cansada, precisando de repouso, queria isolar-se. Fechem a porta à chave. E jamais aceitou e não deixou que nenhum de seus familiares aceitassem gratificações em dinheiro ou presentes, por qualquer razão que fosse. Isso queima-me.
Por favor, não façam isso. Quando perguntavam-lhe se a dama voltaria, simplesmente dizia que não sabia. Só podia afirmar que ela queria sempre uma capela e que os sacerdotes fossem em procissão à gruta. A sexta aparição, 25 de março, na festa da Anunciação à Revelação. Eu sou a Imaculada Conceição. No despertar daquele dia 22 de março de 1858, Bernadette sentiu-se novamente pressionada para ir à gruta. Era uma força estranha que nascia em seu interior que não sabia explicar. Mas era muito cedo e seus pais lhe aconselharam a esperar o dia clarear. Às 5 horas da manhã já pôs-se a caminho. Depois de rezar o terço em êxtase, levantou-se e caminhou em direção à aparição e conversaram. Mademoiselle quer ter a bondade de me dizer quem és, se faz o favor? A Querol sorriu, não respondeu. Ela insiste na solicitação a segunda e a terceira vez, obtendo como respostas um sorriso carinhoso e modesto da visão. Mas Bernadette tinha necessidade de saber o nome dela. Precisava levar esta notícia ao Sr. Abade, porque, caso contrário, ele não construiria a capela. Por isso, com mais amor e decisão, insistiu uma quarta vez, suplicando que ela dissesse o seu nome. Desta vez, a aparição não sorriu mais, ficou séria. As mãos que estavam unidas afastaram-se, estendendo sobre a terra, e depois novamente juntas à altura do peito, levantou os olhos para o céu em sinal de profunda humildade e obediência a Deus e disse: Eu sou a Imaculada Conceição. Dito isto, desapareceu. Bernadette retornou a si para não se esquecer das palavras, repetiu-as várias vezes em seguida, tropeçando nas letras que mal sabia pronunciar. Fugiu das perguntas de todos e correu para a casa do Sr. Abade Peyramale. Lá chegando, antes mesmo de cumprimentá-lo, gritou que só era a Imaculada Conceição, no seu dialeto patois de Lourdes. Eu sou a Imaculada Conceição. O abade ficou perplexo. Não sabia se sorria ou ocultava o seu júbilo, procurando no último esforço certificar-se do óbvio. Pequena orgulhosa, tu és a Imaculada Conceição? Não eu. Peyramale sente que está diante de uma grande revelação. A Virgem é concebida sem pecado. Apesar de ter sido decretado em 8 de dezembro de 1854 o dogma da Imaculada Conceição de Maria, não era aceito por todos os católicos, principalmente por alguns teólogos que defendiam a universalidade da redenção e do pecado original, isto é, atribuíam a Nossa Senhora o mesmo privilégio que teve João Batista de ter a santificação antes do nascimento, mas não aceitavam a imunidade do pecado, isto é, não aceitavam que Maria Santíssima fosse preservada do pecado original, mesmo considerando a sua condição especial de mãe do Redentor. Por esse motivo, o abade explodia intimamente de satisfação e se preocupava em saber da realidade. Pela santíssima vontade de Deus, a partir daquele momento, Nossa Senhora deixava realçar com todo o brilho a sua grandeza notável e ilimitada, porque ela própria confirmava que teve uma conceição imaculada. Por isso, Peyramale se debatia. Uma senhora não pode usar esse nome. Tu enganaste. Sabes o que isso quer dizer? Maria Bernarda diz que não, abanando a cabeça. Então, como podes dizê-lo se não compreendes o que é? Repeti todo o caminho. No silêncio que se seguiu, Peyramale ficou pensativo com um suave sorriso nos lábios. Bernadette interrompe o silêncio e diz: Ela sempre quer a capela. O abade, no íntimo, deve ter respondido que não só uma capela, mas uma monumental basílica. A partir daquele momento, a dama estava dispensada de fazer qualquer milagre, de fazer florir a roseira selvagem da gruta. Era ela, a Mãe de Deus, a nossa querida Mãe, que veio visitar-nos com o objetivo de revelar-nos um grande mistério divino e pedir penitência ao mundo, para que todos rezassem pela conversão dos pecadores e tivessem uma conduta responsável e digna. Peyramale estava emocionado. Tentava esconder sua alegria e, por isso, para salvar as aparências, falou com ela.
Vai para casa, falaremos outro dia. Os dias passaram e o clero, com muita alegria e vibração, comemorou a revelação do grande mistério. Dia 6 de abril, Bernadette sentiu-se novamente pressionada para voltar à gruta. Aquela força estranha e agradável a impulsionava para Massabielle. Como já havia passado das 15 horas, foi encontrar-se com o padre Pomian no confessionário. Algumas pessoas que observavam se incumbiram de espalhar os boatos. A cidade ficou na expectativa de algum acontecimento. 17ª aparição, 7 de abril. Nossa Senhora nada disse, mas verificou-se nessa aparição o chamado milagre da vela. A vela benta que Bernadette segurava escorregou-lhe pela mão, atingindo-lhe os dedos. Meu Deus, ela queima-se! Gritam várias pessoas. Deixam-na estar, ordena o doutor Dozous. Bernadette não se queimou. No dia seguinte, quarta-feira da Páscoa, antes do sol nascer, já encontrava-se na gruta acompanhada inicialmente por uma centena de pessoas que logo aumentou para 1000 quando iniciou a reza do terço. Nas primeiras ave-marias da primeira dezena entrou em êxtase. O doutor Dozous, que vinha estudando o seu caso, surge no meio da multidão pedindo passagem, pois queria estar ao lado dela para presenciar suas reações fisionômicas, e abrindo passagem entre o povo que contritamente rezava, dizia: Não venho como inimigo, mas em nome da ciência. Corri e não posso me expor às correntes de ar. Só eu posso verificar o fato religioso que aqui se dá. Deixe-me prosseguir este estudo. Neste dia, ela utilizava uma grande vela que se apoiava no chão. Foi fornecida por uma pessoa que tinha alcançado uma graça. Com sua mão tentava proteger a chama da vela da corrente do ar. Mas no transe em que se encontrava, não posicionou corretamente a mão esquerda em forma de concha sobre o pavio aceso, de modo que a chama da vela passava por entre os seus dedos. Mas ela queima-se, gritaram na multidão. Deixe estar, pediu os outros. Ele não acreditava naquilo que seus olhos viam. Os sorrisos de Bernadette, os sinais da cruz, feitos com tanta graça, sua fisionomia séria em vários momentos, compartilhando de uma tristeza da visão e a chama da vela que passava por entre seus dedos sem queimá-los, sem provocar dores. Terminado o êxtase, examinou as mãos da vidente e não encontrou o menor sinal de queimadura. Para testar a sua sensibilidade, acendeu a vela e, sem que ela percebesse, aproximou a chama de sua mão. Ela gritou e protestou: Está querendo me queimar? Dozous, homem de atitudes extremas, viu crescer repentinamente em seu coração uma fé gigantesca. Da mesma forma que seu caráter explosivo levava muitas vezes a defender suas convicções abertamente e com decisão, espalhou a novidade com disposição, convencido que estava diante do sobrenatural na gruta de Massabielle. No café francês, que era um ponto de convergência para os bate-papos, também para os mexicanos, Dozous proclamou com segurança e fartos argumentos a existência do extraordinário em Lourdes. Em dado momento, ele assim expressou-se: É um fato sobrenatural para mim. Ver Bernadette ajoelhada diante da gruta em êxtase, segurando uma vela acesa e cobrindo a chama com a mão esquerda, sem que pareça sentir a mínima impressão do contato com o fogo, examinei-a. Não encontrei nem o mais ligeiro sinal de queimadura. Mas continuava a existir também os descrentes, aqueles que não aceitavam os fatos e caçoavam dos frequentadores da gruta. Eles atuaram sobre os administradores, pedindo providências contra aquilo que chamavam de palhaçada. O prefeito resolveu proibir o acesso à gruta. Mandou retirar todos os objetos religiosos que tinham sido colocados lá. Os pais e amigos de Bernadette, para evitar complicações, a enviaram para Cauteretz, a título de tratar de sua asma. Contudo, a sua ausência em nada influiu no fervor das almas piedosas que se manifestavam claramente e todos os dias. Eram organizadas procissões, cânticos e orações com a maior participação possível. Por outro lado, alguns procuravam dotar a gruta de certo conforto, colocando na fonte de água uma bacia com 3 torneiras para facilitar a utilização. Pedreiros, carpinteiros e funileiros trabalhavam gratuitamente e com desprendimento,
melhorando o acesso, colocando uma tábua furada para receber as velas e empregando os seus esforços com o objetivo de tornar a gruta um recanto aprazível de devoção mariana. As autoridades, vendo que não conseguiam nem acabar e nem diminuir a frequência das visitas à gruta, decidem fechá-la. No dia 15 de junho, o prefeito mandou fazer uma barreira constituída por uma paliçada de madeira que isolava a área da gruta. O povo, no dia 17, destruiu a paliçada. As barreiras são reconstruídas no dia 18 e são demolidas pelo povo na noite do dia 27. Tornam a ser reconstruídas no dia 28 de junho para novamente serem demolidas na noite do dia 4 de julho. No dia 8 de julho, a igreja intervém oficialmente pela primeira vez, pedindo tranquilidade ao povo e respeito às autoridades. No dia 10 foram levantadas as barricadas novamente. Bernadette mantinha-se distante e indiferente a toda essa movimentação. Nas oportunidades que surgiam, recomendava obediência e desaconselhava que arrebentassem a paliçada na gruta. 18ª aparição, 16 de julho. Como é festa de Nossa Senhora do Carmo, a vidente assiste à missa e comunga na igreja. Ao entardecer, sente que Deus a chama para a gruta, como das vezes anteriores, e lá chegou por um caminho que ninguém suspeitou. Foi em companhia de sua tia Lucília, camuflada com um capuz emprestado, mas não pôde aproximar-se devido à sebe e aos soldados que, por malvada ordem do governo, cercam o recinto. Junto à cerca de tábuas que isolava a gruta, encontrava-se um grupo de pessoas que de joelhos e silenciosamente rezavam. Ela ajoelhou e acendeu sua vela. Duas congregadas marianas que a reconheceram juntaram-se a ela e à sua tia em silêncio. Apenas começaram o terço, as suas mãos afastaram-se comovidas, numa saudação de alegria e surpresa. Nossa Senhora estava lá. A sua face iluminou-se e suas feições adquiriram uma indescritível formosura. A menina contempla a Senhora de além do rio e da sebe. Terminada a reza do terço, pelo seu rosto podia-se ver estampada a felicidade que brotava do seu íntimo, a alegria de mais uma vez tornar-se encontrado com a Mãe de Deus. Ela não comentou nada, no caminho de regresso apenas disse: não via o rio nem as tábuas, explicará ela mais tarde. Parecia-me que entre mim e a senhora não havia mais distância que das outras vezes. Só via ela, nunca a vi tão bela. Foi o último adeus da senhora até o céu. Aconteceu como se fosse uma visita de despedida. Nossa Senhora, sempre bondosa, cheia de carinho e atenção, desceu à terra, mas esta vez para o derradeiro adeus à sua amiga. É isso aí, pessoal. Então, são esses os detalhes da aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Ficou bastante longo o vídeo, mas para nós entendermos, né, a grandeza, a delicadeza e a história dos fatos é importante, porque o conhecimento abre a cabeça da gente, abre o coração da gente, não é? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, e nos encontramos novamente no próximo vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus.